Apenas alguns dias antes do Natal, minha mãe solicitou que eu e minha namorada cuidássemos da casa e dos cachorros enquanto ela partia em uma semana de férias com seu namorado. Concordamos, e os primeiros dias transcorreram de forma bastante normal. A residência de minha mãe está localizada nos arredores de uma pequena cidade no norte de Nova York. É um lugar sereno, onde geralmente pouco ocorre, exceto por trabalhos esporádicos na estrada. O incidente ocorreu aproximadamente 3 noites após iniciarmos nossa estadia na casa de minha mãe. Enquanto minha namorada e eu relaxávamos no sofá, ela ocupada com o telefone e eu mergulhado no jogo Pokémon Shield no Switch, o relógio marcava meia-noite quando, subitamente, ouvimos passos pesados do lado de fora. Era um tanto assustador, pois alguém com botas grandes havia se aproximado da varanda. A configuração da casa de minha mãe é peculiar. Um sofá encostado na parede com amplas janelas dos dois lados. De onde estávamos sentados, podíamos ouvir e observar eventos do lado de fora. Do lado oposto ao sofá está a varanda da frente. O indivíduo estava bem atrás de nós, circulando pela varanda e produzindo sons pesados. Então, ele se aproximou bastante da janela do lado esquerdo do sofá e grunhiu o GHRO com uma voz profunda e irritada. Minha namorada e eu ficamos paralisados, tentando compreender o que acabará de ocorrer. Levou cerca de 5 segundos para reagirmos. Levantamos rapidamente e decidimos desligar todas as luzes da casa. Em seguida, fomos sorrateiramente até a lavanderia, um local onde ele não poderia nos ver. Após algum tempo, senti que seria seguro ir para outro cômodo e verificar se poderíamos acender alguma luz. Ao espiar pela janela, vi um homem corpulento e grande cambaleando pela calçada em frente à nossa casa. Era meia-noite em uma cidade pequena, e não é o tipo de lugar onde tais situações ocorrem com frequência. A rua estava silenciosa, e o único som eram os passos dele na calçada. O homem segurava um saco plástico nas mãos e parecia um tanto deslocado dadas as circunstâncias. Lembre-se, é altas horas da noite em uma cidade tranquila, então nenhuma loja está aberta para ele conseguir um saco plástico. O sujeito continuou fazendo esse estranho movimento de arrastar os pés enquanto segurava o saco. De repente, ele começou a se movimentar rapidamente de maneira peculiar pela rua em direção ao estacionamento perto de minha casa, e então ele desapareceu. Voltei para a lavanderia e relatei o que vi. A levei de volta à janela onde eu estava observando para ver se avistávamos o homem novamente, mas ele não estava lá. Verificamos outras janelas da casa para ver se ele estava do lado de fora de alguma delas. Minha namorada olhou pela janela do outro lado da casa, e foi aí que ela o viu, mas ele estava se afastando. Conversamos sobre chamar a polícia e, de repente, ouvimos batidas na porta do outro lado da casa. Corremos até lá, e a maçaneta estava sendo mexida como se alguém estivesse tentando abri-la, mas, felizmente, estava trancada. Então, um dos cãezinhos da minha mãe, um filhote de resgate, começou a latir freneticamente e rosnar para seja lá o que estivesse do outro lado. Ele tem um latido muito alto e agudo, e acredito que isso assustou a pessoa. Ligamos para minha mãe para pedir conselhos, e pensamos em chamar a polícia, mas por aqui, a polícia não é conhecida por ser super prestativa. Decidimos contra. Minha mãe também nos orientou a não nos preocuparmos, pois ela achava que poderia ser alguém bêbado ou drogado que não sabia o que estava fazendo. Posteriormente, descobri que não foi a primeira vez que alguém apareceu em nossa porta completamente fora de si no meio da noite, mas não tenho certeza das intenções do sujeito, e estou muito feliz por não ter precisado descobrir. Isso ocorreu há aproximadamente 10 anos, quando eu tinha 14 anos. Na época, residia em uma antiga casa de fazenda, situada em uma estrada rural distante. Nossa morada encontrava-se cercada por campos de milho, e os vizinhos mais próximos estavam a cerca de 2 a 3 milhas de distância. A vida ali era agradável, pois poucas pessoas se aproximavam de nossa porta para vender coisas ou discutir sobre religião, embora algumas o fizessem. Em uma noite específica, apenas minha mãe e eu estávamos em casa.
Estávamos ocupadas assando doces para vender e arrecadar fundos para o grupo de escoteiros do meu irmão mais novo. Meu pai e meu irmão estavam fora ajudando meu tio com algumas vacas, se não me engano. Estávamos na cozinha, conversando e rindo, quando ouvimos alguém batendo à porta. Era uma batida simples e comum, como toque toque toque. Minha mãe murmurou consigo mesma, tirou as luvas de cozinha e dirigiu-se à porta. Enquanto eu estava na ilha da cozinha, estendendo a massa para algumas tortas e observando minha mãe se aproximar da porta, senti um leve nervosismo no estômago. No entanto, pensei que fosse apenas minha preocupação habitual. Quando minha mãe chegou à porta, a pessoa do lado de fora bateu novamente, mas desta vez de maneira mais rítmica, toque toque toque. Minha mãe parou e virou-se, com uma expressão pálida. Ela voltou para a cozinha, dirigindo-se à janela que dava para a varanda, indo para o lado onde era possível ver a varanda com clareza. Minha mãe puxou um pouco a cortina para espiar sem ser vista do lado de fora. Em seguida, ela foi para o outro lado da janela para verificar a entrada da garagem. Eu havia interrompido o que estava fazendo, pois, neste ponto, fazer crostas de torta não parecia tão importante. Os olhos da minha mãe se arregalaram ao olhar para fora, depois ela fechou a cortina e ficou encarando o chão. Seu rosto expressava tanto raiva quanto medo. Ela segurou meu pulso e nos dirigiu ao armário, perguntando em voz baixa se eu tinha meu celular. Eu tinha. Então, do armário, ela pegou o bastão de beisebol especial do meu pai, uma Louisville Slugger. Repentinamente, a pessoa do lado de fora bateu muito forte na porta. Eu soltei um pequeno suspiro. Minha mãe olhou para mim, pedindo para eu ficar quieta, e segurou meu braço. Dirigimos-nos ao quarto dos meus pais, e ela trancou a porta e as janelas enquanto caminhávamos. Em certo momento, ela parou na janela da sala de estar para espiar do lado de fora. Fechou-a rapidamente e fez um som frustrado. Chegamos ao quarto, e ela me puxou para dentro, trancando a porta. Minha mãe pegou meu telefone e começou a discar enquanto me entregava o bastão. Ela me sentou no chão, onde eu ficaria fora de vista da porta, e abriu o armário para pegar o estojo de arma do meu pai. Ela falava em voz baixa ao telefone, mas eu estava realmente assustada e não conseguia me concentrar no que ela estava dizendo. Ela tirou a espingarda do meu pai do armário e a carregou rapidamente. Eu a olhei com medo quando ela desligou o telefone. Ela me levantou novamente e me guiou para fora do quarto. Nos movemos silenciosamente para o outro lado da casa, onde o banheiro ficava. Minha mãe me deu meu telefone e fez gestos para eu entrar. Ela colocou a arma e olhou para mim com ambas as mãos nos meus ombros. Você precisa ouvir. Alguns caras estão lá fora, andando pelo lado da casa. Eu a encarei com os olhos arregalados, sentindo-me tremer. Por quê? O que eles querem? Não sei, mas você tem que ficar aqui, trancar a porta e não sair até eu dizer, entendeu? Eu acenei com a cabeça, e ela apertou meus ombros. Vou bloquear a porta do outro lado. Só vou tirar quando eu disser que é seguro. Eu entendi imediatamente. Ouvi ela empurrar o pesado baú de quartzo na frente da porta, uma caixa cheia de quartzo por muitos anos. Sentei-me no chão perto da janela, segurando o bastão de beisebol. Pareceu uma eternidade, mas foram apenas 5 minutos. Enquanto eu estava lá, ouvi 2 conjuntos de passos do lado de fora da janela e 2 vozes profundas falando baixinho. Eles estão realmente dentro? Talvez ninguém esteja em casa. Não, há pelo menos 2 mulheres dentro. Ouvi-as falando na porta. Fiquei assustada, comecei a respirar rápido, mas cobri minha boca com uma toalha para manter o silêncio. Quem eram essas pessoas? Logo, ouvi outra voz. Pessoal, vamos embora. Charlie viu policiais na estrada. Em seguida, ouvi 3 conjuntos de pés correndo em direção à frente da casa. Eu estava chorando bastante naquele momento, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Acabou.
Eles estão indo embora? Depois de mais alguns minutos, ouvi a voz de um homem na casa. Comecei a entrar em pânico, me encolhendo no canto do banheiro. Ouvi a voz da minha mãe do outro lado da porta do banheiro dizendo que era ela e que o xerife estava aqui, e eles se foram. Levantei-me, destranquei a porta e a abri. O xerife e minha mãe estavam movendo o baú para o lado. Corri para os braços da minha mãe rapidamente, e ficamos ali abraçadas. O xerife disse que mais policiais estavam perseguindo a van, e ele precisava nos fazer algumas perguntas. Minha mãe concordou, e fomos para a cozinha, onde o ar cheirava a biscoitos queimados. O xerife nos fez perguntas, e foi aí que descobri o que minha mãe viu quando olhou pela porta e viu o homem batendo na nossa porta. Ela sabia que algo estava errado imediatamente. Ele estava vestido casualmente, com shorts de academia e uma regata, não o que um vendedor ou alguém de uma igreja usaria ao visitar. Então, minha mãe pensou que talvez o carro dele tivesse quebrado, e ele precisasse de ajuda. Ela olhou para a entrada da garagem e viu algo que a assustou. Havia uma van estacionada em nossa garagem, bloqueando o carro dela. Havia um homem no banco do passageiro e outro inclinado para a frente da van, conversando com o passageiro. Mas minha mãe percebeu que, embora ambos estivessem imóveis, a van balançava ligeiramente, como se houvesse mais pessoas dentro. Enquanto eu e minha mãe falávamos com o xerife, um policial entrou e parecia muito pálido. Ele olhou para minha mãe, para o xerife e para mim, dizendo: "Senhor, alcançamos a van." Eles perderam o controle e foram para a vala. Na verdade, algum deles está machucado? Não, estão bem, mas, os temos sob custódia. O xerife ergueu uma sobrancelha. Havia 5 caras na van. Perguntamos por que estavam aqui e por que estavam andando ao redor da sua casa, e o que eles disseram. Eles alegaram ser vendedores de aspiradores, senhor, uma equipe vendendo o produto que fabricam. O xerife fez um pequeno som de desdém. Eles levaram minha mãe para fora e contaram o que descobriram. Ela voltou para dentro chorando e se segurando em mim. Depois disso, ligaram para meu pai, e ele correu para casa. Meu outro tio, um cara realmente grande, ficou naquela noite apenas por precaução. Minha mãe não economizou em segurança em casa e nos ensinou, a mim e ao meu irmão, a atirar e carregar uma arma. Minha tia e meu tio nos deram um dos filhotes de pastor alemão deles. Minha mãe teve que treiná-lo para ser um cão de guarda, mas ele era um filhote afetuoso e brincalhão quando não estava em serviço. No entanto, mesmo com isso, minha mãe não estava totalmente tranquila. Meu irmão e eu acabamos indo para aulas de autodefesa para fazê-la se sentir mais segura. Só alguns anos depois, enquanto estávamos fazendo biscoitos e doces caseiros para uma festa de Natal, que finalmente perguntei à minha mãe sobre o que estava na van. Ela ficou surpresa que eu perguntasse, mas sabia que eu descobriria eventualmente. Então, o que estava na van? Eles encontraram corda, fita adesiva, sacos de juta e até sedativos. Depois de levar os caras de volta e horas de questionamento, um deles finalmente confessou que não estavam tendo sorte pegando ninguém na cidade, então foram para áreas rurais. Até hoje, sou muito cuidadosa com quem abro a porta, e não consigo dormir sem ter algum tipo de arma na mesa de cabeceira. Isso realmente quebrou minha confiança nos outros. Quando passei a noite na casa de um amigo durante o ensino médio, gostávamos de ficar acordados até tarde. No entanto, a parte complicada era que o banheiro ficava perto do quarto dos pais dele, e não queríamos ter problemas acordando-os, especialmente durante as chamadas da natureza tardias. Para evitar qualquer inconveniente, elaboramos um plano. Em vez de usar o banheiro, saíamos silenciosamente pela porta do porão e íamos para a floresta para resolver nossas necessidades. A porta estava quase sempre aberta porque, às vezes, esquecíamos nossas chaves e ficávamos trancados para fora. Isso ocorria com frequência,
já que costumávamos sair para fazer coisas na floresta. Naquela noite, o irmão mais velho do meu amigo estava por perto e continuava entrando pela porta do porão, tornando a situação ainda mais caótica. Decidimos trancar a porta, mesmo sabendo que isso não o impediria realmente. A ideia era que ele teria que usar a chave e talvez isso tirasse um pouco da diversão para ele. Por volta da meia-noite, ouvimos a maçaneta da porta sendo mexida. Inicialmente, não demos muita importância, imaginando que era apenas o irmão dele brincando. No entanto, depois de cerca de 5 minutos de a maçaneta sendo mexida intermitentemente, ficamos um pouco frustrados. Foi quando decidimos agir. Nos aproximamos da porta, a escondemos e gritamos para ele parar. No entanto, tudo o que recebemos foi silêncio. Isso parecia bom, e esperávamos que tudo tivesse acabado. No entanto, cerca de 10 minutos depois, a maçaneta começou a mexer novamente, e isso continuou acontecendo durante cerca de 2 horas. Não importava quantas vezes dissemos para ele parar, ele não ouvia. Ficamos frustrados e simplesmente desistimos, decidindo ignorá-lo. Mesmo depois de pararmos de prestar atenção, ele continuou por mais meia hora, parecendo uma eternidade. Finalmente, desistiu. Vamos pular para por volta das 9 da manhã. Estávamos acordando, e um dos meus amigos precisava usar o banheiro. Você sabe como é em festas do pijama, as pessoas dormem onde há espaço. Quando uma pessoa começa a se mexer, todos acordam. Todos começaram a se espreguiçar e ir para o banheiro para se livrar do refrigerante que bebemos na noite anterior. Enquanto saía, peguei na maçaneta da porta para fechá-la atrás de mim e percebi que ela parecia estranha, com uma textura áspera. Ao verificar, vi que a área ao redor da fechadura estava danificada, com grandes arranhões por toda a parte, e as partes de metal estavam todas tortas e dobradas. Perguntei ao meu amigo que morava lá o que aconteceu, e ele disse que era a primeira vez que notava. Não querendo ser culpados pelo que o irmão dele fez, subimos as escadas e explicamos tudo aos pais dele. Quando o pai foi para baixo para ver do que estávamos falando, seu rosto ficou pálido, e ele subiu correndo para ligar para a polícia. Aconteceu que alguém estava tentando forçar a fechadura enquanto estávamos todos dentro de casa. Foi bastante assustador pensar que alguém estava tentando entrar enquanto estávamos dormindo. Isso aconteceu comigo mais de uma vez em ocasiões diferentes. O que realmente me assustou desta vez foi que a pessoa sabia que estávamos em casa, sabíamos que alguém estava tentando entrar, mas ele ainda continuava tentando forçar a entrada. Era bastante perturbador, e não faço ideia do que esse indivíduo era ou o que ele tinha em mente para nós naquela noite. Há alguns anos, quando eu tinha 25 anos, compartilhava um apartamento com uma das minhas melhores amigas. Infelizmente, nossa amizade começou a desvanecer, pois ela não estava por perto com frequência. No entanto, em uma noite específica, ela decidiu passar a noite e foi dormir cedo. Devido ao meu horário de trabalho, eu costumava ficar acordado até tarde, e durante esse tempo, minha rotina geralmente envolvia assistir a vídeos no YouTube e relaxar. Nessa noite em particular, tudo parecia normal, mas algo estranho aconteceu, e meus vizinhos tentaram me sequestrar. Deixe-me compartilhar um pouco mais sobre onde eu morava e quem eram meus vizinhos. Nossa casa tinha 3 quartos, e os 2 quartos, juntamente com a cozinha, ficavam de frente para os vizinhos, um jovem casal que morava em uma casa menor. Eles sempre apareciam à nossa porta, sempre pedindo coisas estranhas. Normalmente, eu não me importaria em ajudar os vizinhos, mas esses pedidos eram meio estranhos. Por exemplo, eles queriam que enchêssemos uma antiga garrafa de Mountain Dew com água porque a deles tinha sido desligada ou algo assim. Também pediram cerveja e, em uma ocasião, literalmente pediram apenas $1. Estava ficando um pouco estranho. Quando não respondíamos, eu espiava pela janela para verificar.
Às vezes, eu os flagrava pegando restos de bitucas de cigarro do cinzeiro ou espremendo os olhos contra o olho mágico da porta para ver se estávamos em casa. Estava sentado no sofá assistindo ao YouTube quando ouvi uma batida na porta. Revirei os olhos porque sabia exatamente quem estava batendo. Eram 23 horas, e quando verifiquei pela pequena janela da porta, lá estava ele, o namorado, no meu alpendre. Normalmente, eu ignoraria isso e continuaria minha noite, mas dessa vez ele parecia meio perturbado. Decidi abrir a porta e ver o que estava acontecendo. Ei, eu só queria pedir um favor. Eu tenho um anel aqui no meu bolso para dar à minha namorada, e preciso de alguém para gravar o momento. Você pode me seguir até o quintal e filmar para mim? Ele perguntou nervosamente. Foi inesperado e eu estava bastante confuso, mas realmente queria descobrir o que estava acontecendo. Parabenizei-o e disse que o acompanharia em um momento. Só precisava calçar meus sapatos. Assim que fechei e tranquei a porta, corri para o quarto dos fundos com vista para o quintal deles. Espiando pelas persianas, eu esperava ver alguma decoração ou preparação, mas estava totalmente escuro, sem sinais de nada. Parecia estranho. Sem perder tempo, acordei minha amiga para compartilhar toda a história com ela. De jeito nenhum, ela me disse, e ambas voltamos para a porta depois que o namorado começou a bater nela. Eu olhei pela pequena janela da porta novamente. Estava bastante escuro lá fora, e eu não conseguia ver muito. Então, vi ele afastar o olho do olho mágico. Isso me deu um arrepio, e rapidamente me virei, pressionando minhas costas contra a porta. Minha amiga correu de volta para a porta do quarto dela, pegando 2 cabides de arame como se fossem escudos. Ambos nos agarramos aos cabides e nos encostamos na porta até que ele finalmente desistiu. Foi bastante assustador, mas queríamos ter certeza de que não estávamos exagerando. Decidimos sair pela porta dos fundos e entrar no carro dela para dar uma volta rápida pelo bairro. Eles sempre deixavam a porta da frente aberta, e não havia cortinas, então você podia ver facilmente dentro da casa deles. Passamos lentamente com o carro na sala de estar. O casal e um homem mais velho estavam todos sentados lá, encarando a parede. Rapidamente, dirigimos para longe e decidimos passar a noite na casa de um amigo. Depois disso, parei de atender a porta para eles. No entanto, um dia, quando cheguei em casa do trabalho, notei uma senhora mais velha estacionada na garagem deles. Quando saí do meu carro, ela veio até mim e perguntou se eu sabia onde os vizinhos estavam. Expliquei que não os tinha visto há um bom tempo. Então, perguntei quem ela era, e ela me informou que era a proprietária da casa. Ela me disse que eles não pagavam o aluguel há meses, o que a levou a tê-los despejado. Quando ela entrou na casa, encontrou uma bagunça, agulhas espalhadas, lixo por todo lado, paredes com buracos e até uma bagunça no chão. Eu expressei minha simpatia pelo que ela teve que enfrentar e mencionei que estava feliz por eles finalmente terem ido embora. No entanto, pensando na condição da casa deles, senti um alívio por não tê-lo seguido para o quintal. Quem sabe o que ele poderia ter planejado naquela noite? Quando eu tinha 19 anos, trabalhava em um pequeno shopping em minha cidade tranquila. Na nossa cidade, não ocorrem muitos crimes graves, e é um lugar pacífico. No entanto, a cidade que fica a cerca de 15 minutos de distância costumava ter as taxas de homicídios mais altas no Canadá. O shopping onde eu trabalhava não era muito grande e era um local comum para mães com seus filhos e pessoas mais velhas procurando passar o tempo. É um shopping realmente seguro onde trabalho, nada suspeito. Mas um dia, durante o meu intervalo, fui até a praça de alimentação para pegar uma bebida e mexer no meu telefone, como sempre faço. Enquanto eu estava lá, notei 2 mulheres se aproximando de mim. Minha primeira suposição foi que elas viram meu uniforme de trabalho e pensei que poderiam ter perguntas sobre algo na loja. Eu não pensei que algo ruim estava acontecendo. Elas se aproximaram de mim e se sentaram rapidamente à minha mesa na praça de alimentação.
Ambas falavam com sotaques fortes, embora eu não soubesse ao certo de que tipo, pois nunca tinha ouvido antes. Estavam vestidas muito elegantes, como se estivessem indo para a igreja ou um evento especial, e pareciam bastante comuns, nada estranho nelas. Então, uma das mulheres tira um livro, e começam a me fazer algumas perguntas estranhas, como se eu vou à igreja, se acredito em Deus, principalmente coisas sobre religião. Então, eu pensei que poderiam ser algum tipo de missionárias. Elas começaram a me falar sobre Deus a Mãe. Como sou muito tímido, apenas as ouvi falar. Em seguida, elas me convidaram para um grupo de jovens que organizavam para aquela noite. Fiquei um pouco surpreso, não esperava um convite desses durante meu intervalo no shopping. Eu disse que estava no trabalho, apenas fazendo uma pausa, então não era possível ir com elas. No entanto, elas continuaram insistindo. Tive que repetir algumas vezes que não podia participar. Finalmente, elas entenderam a mensagem, mas então pediram meu número de telefone. Disseram que me enviariam os detalhes da próxima vez que organizassem algo. Eu me senti um pouco desconfortável, mas dei a elas meu número para encerrar a conversa. Um par de dias depois, recebi uma mensagem delas tentando planejar algo para o grupo de jovens. Eu me senti um pouco preso, pois não estava realmente interessado, mas também não queria ser rude. Hesitei por um momento pensando se deveria responder ou não. Eventualmente, decidi bloquear o número. Não foi porque pensei que elas fariam algo ruim, simplesmente não estava interessado na ideia de ir para um grupo de jovens. Eu esperava que bloquear o número deixasse claro que não estava interessado sem ter que explicar. Alguns meses depois, estava lendo as notícias, e havia uma história sobre um alerta para jovens garotas em nossa cidade sobre um esquema de tráfico humano. O relatório mencionava uma tática em que mulheres se aproximavam e falavam sobre Deus a Mãe, tentando convencer as pessoas a saírem com elas. Senti um alívio ao perceber que não terminei meu expediente naquele dia em que aquelas mulheres se aproximaram de mim. Perguntei-me o que poderia ter acontecido. Além disso, agradeci por nunca ter respondido à mensagem delas. É estranho pensar como uma pequena decisão como essa pode ter me mantido em segurança.